Morra Amor, ou Die My Love, é um novo filme da diretora Lynne Ramsay, mesma diretora de um filminho que eu acho que você conhece, hein? Precisamos falar sobre Kevin. Ela tá de volta num thriller dramático, romântico, estranho, esquisito, intenso, muitas vezes cheio de energia, muitas vezes pacato, doloroso, enfim, é um monte de coisa, com excelentes interpretações e definitivamente isso eleva bastante também o filme. E afinal de contas, que diabo de filme é esse? Depression is so much more common than people think. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos, hoje pra gente falar sobre Die My Love, Morra Amor, novo filme da diretora Lynne Ramsay, como eu disse mesmo, a diretora de Precisamos Falar sobre Kevin. Você Nunca Esteve Realmente Aqui, de 2017, com Joaquin Phoenix. Eu gosto dos trabalhos da Lynne Ramsay, eu gosto da maneira crua e íntima que ela consegue conceber os filmes dela, e aqui não é diferente não, tá? Esse filme é uma adaptação do romance lançado em 2017 e escrito pela Ariana Harwicks e conta a história de Grace e Jackson, casal apaixonado, no início aquela pegação, aquela coisa que é interação ali noite e dia, aquele casal jovem que fala, vamos morar junto? Vamos. Eles vão para um lugar pacato, paraíso, no meio do nada, assim, ó, florestinha, matinho verde, isolado, só os dois. Eles só precisam daquilo, eles só precisam um do outro, amor e pegação o dia todo. O que acontece é que Grace engravida. Eles têm um bebezinho, eles têm um filhinho e a vida segue o fluxo da realidade, né? Aquele sonho, aquela energia toda, ela vai sendo colocada em outros lados, em outros cantos. Por exemplo, Grace, né, acaba tendo que cuidar da criança o tempo todo. Ela, que é uma escritora, ela vai tendo que deixar de lado, né, a sua escrita para se dedicar mais ao bebê, enquanto Jackson sai para trabalhar, fica bastante tempo fora, etc. E isso tem um impacto psicológico e emocional nos dois, mas principalmente, assim, enfaticamente na Grace, na mulher, que tá ali naquele tédio, naquele dia a dia, naquele, né? Eu falei esses dias aqui de um filme bem menor, bem menos conhecido, que é o Herança Maldita, que fala sobre depressão pós-parto, né, e o nível que isso pode chegar. Inclusive esse primeiro filme, Herança Maldita, inspirado em uma história real, bizarra, né, e esse filme, ele traz esse aspecto da depressão pós-parto, mas ele traz outros aspectos, ele traz aspectos da vida mesmo, né, e ele levanta questionamentos através da sua narrativa e tal, sobre, beleza, tem os efeitos psicológicos pós a Grace ter a criança e tal, mas será que não tem outros elementos da vida dela, outros contextos ali envolvidos e que enfatizam esses problemas psicológicos também? Será que a vida dela é para ser só aquilo mesmo? Ela ser mãe, ela viver naquele lugar, ela mal ter contato com outras pessoas, o marido, né, o companheiro sai ali e tal, passa a ignorá-la, ela quer ter os seus prazeres e o prazer que ela tem acaba se projetando em fantasias, em delírios, enquanto isso a sua mente ela vai corroendo. Então tem uma questão existencial. O filme traz também essa coisa da imaturidade, né? Dessa coisa da impulsividade. O amor e o ódio estando lado a lado. É um casal muito apaixonado de início e eles tomam decisão, vão morar junto e coisa e tal. E é suficiente o amor? Eu acho que também é um questionamento aqui, né? Porque a vida real, ela bate na porta. A vida real, ela exige muito mais do que apenas o amor romântico, aquela ideia de amor. É preciso escutar, é preciso enxergar, é preciso companheirismo, é preciso ter consciência e, principalmente,
responsabilidade um com o outro, né? Porque às vezes a gente vai postergando, deixando coisas, né? Uma coisa que o Jackson faz e que isso também se projeta muito na realidade, né? É de a pessoa estar sucumbindo na frente dele. Ele fala, não, isso aí é uma fase, é um momento que ela tá passando, deixa estar. Será que isso é ele dando liberdade para ela ou simplesmente se retirando de cena enquanto a coisa só vai piorando, né? Os dois estão ótimos, excelentes, né? Tanto a Jennifer Lawrence quanto o Robert Pattinson, mas o filme definitivamente é da Jennifer Lawrence, né? Ela brilha demais, é uma atriz que eu gosto bastante, ela se entrega muito aos seus papéis e aqui é a síntese disso, tá? Ela se entrega demais, ela vai se arrastar, ela vai engatear, ela vai se machucar, enfim, é um monte de coisa. A intensidade, a entrega da atriz aqui é absurda e traz uma potência, né, pro filme. E a Lynn Ramsay, ela engole a Jennifer Lawrence, a personagem dela. Ela acompanha esse caos, ela acompanha essa intensidade, muitas vezes de maneira muito próxima, muito frontal, né? O filme ele é gravado em um formato de 35mm, né? Mais fechadinho, quadradinho e tal. E isso traz mais essa sensação de sufoco, sabe? De sufoco, de aflição da personagem. E como a diretora, ela precisa pegar, né, essas explosões da personagem da Grace. Então muitas vezes a Lynn Ramsay filma com a câmera de mão e vai acompanhando essas movimentações, e a própria narrativa do filme vai quebrando ali a linearidade muitas vezes para traduzir essa confusão da personagem, dos personagens, porque o personagem do Jackson também tem probleminha, para além da imaturidade, né? Ele também é um cara que ele dá os chiliques dele ali, que ele evita, que ele nega muita coisa, e isso pode ser sintomático também em crises e em surtos. Maybe I'd write something. Maybe. E eu vou te falar que a naturalidade que Jennifer Lawrence, Robert Pattinson traz, essa dinâmica, esses conflitos, esse pega pra capar ali dos dois em alguns momentos é impressionante, tá? Existe uma crueza natural da diretora, de como ela concebe esses filmes, esses personagens, né? E uma certa imprevisibilidade de personagens que você sabe que estão sofrendo bastante naquela situação e que de repente podem tomar uma atitude de uma hora para outra que pode inclusive arriscar a vida deles, né? E é essa fragilidade daquela vida que eles construíram. Uma vida levada também de impulso, uma vida levada por uma, né, vamos ter a nossa vida, mas a responsabilidade, ela é pautada em quê, né? E não é porque a diretora traz isso visualmente de forma crua que a gente não tenha cenas belíssimas, tá? Cenas de impacto visual ali. Inclusive, nem todo diretor sabe filmar bem à noite, e ela sabe filmar muito bem à noite. Tem umas cenas ali impressionantes mesmo a nível visual. Tem uma cena no final, que daqui a pouco eu vou comentar sobre ela, que visualmente eu não gostei muito não. Principalmente porque ela sai dessa questão do natural, né, da luz mais ambiente, coisa e tal, e vai para uma coisa mais artificial. Felizmente é um momento só. É um momento importante? É um momento importante. Mas ainda assim, majoritariamente, o visual me gosta. Inclusive, esse filme tem outros atores e atrizes muito bons, como a Sissy Spacek, que fez a primeira Carrie, a estranha, que tá muito bem no filme aqui também. Lakeith Stanfield também, que faz uma participação deveras intrigante, misteriosa. Eu vou te falar, eu sei que a intenção do filme, eu sei que a intenção da direção da Lynn Ramsay chegar em um certo ponto no filme que a exaustão daqueles personagens, dos conflitos, né, de lidar com as crises um dos outros e da Grace se desgastando cada vez mais, porque a gente vê mais, pela perspectiva dela, digamos assim, que o próprio filme fica cansativo, que ele chega num certo ponto, encaminhando para o final, que eu já tava nesse turbilhão de emoções e de conflitos,
que você já viu um conflito 1, 2, 3, 4, 5 vezes e fica aquele desgaste também para quem está assistindo, no caso, na minha experiência com o filme, né? Ele parece que, em certo ponto, para trazer isso como uma forma de síntese, como uma forma de, né, vamos progredir ali, ele me soou um pouco preso na sua própria estrutura, no seu próprio tema, ali talvez até querendo segurar demais, né, os seus conflitos e a redundância, eu diria, do seu próprio desgaste, que também é tema do filme e que me impactou um pouco na experiência. Mas eu vou te falar que o filme, de modo geral, é um filme que eu gostei bastante, que eu gostei, tá? Que eu acho que, seja pelas entregas dos seus, né, intérpretes, seja pela própria direção cheia de identidade da Lynne Ramsay e como ela traz essa história pra gente, tirando as obviedades, né, que às vezes não é porque o filme ele tem uma estrutura repetitiva que ele se mastiga o tempo todo. Às vezes ele vai conceber as mesmas coisas de formas diferentes e de formas excêntricas, apesar de sim o cerne ser o mesmo problema. Mas enfim, meus amigos, já falei demais. Eu dou pra Morra Amor uma nota 7.5, tá? Um filme que você vai chegar ali no final cambaleando tal qual os seus personagens, numa experiência que traz o realismo, mas também parece febril, parece um delírio e mostra como o nosso psicológico, né, ele pode acabar com a gente. Quando o muro, o paredão da vida ali, ó, bate de frente e vai abafando os nossos desejos, os nossos prazeres e exigindo muito, muito além do que às vezes a gente consegue ou acha que consegue, transformando a gente no meio do caminho. Como isso pode definir o resto das nossas vidas, sendo jovem, criança, velho, etc. Atenção! Aviso de spoiler. A partir de agora, continue por sua conta e risco. Baby, you goose. Oh. You think? A vida de Grace Jackson tá ali, né? Bebê, cachorro latindo o tempo todo, a Grace queria um gato, o Jackson traz cachorro, isso diz muito sobre ele não ouvir ela, tanto faz as coisas que ela fala, ele simplesmente passa por cima e faz do jeito dele mesmo, e é isso aí. Com isso, né, Grace vai surtando pelo tédio, pela rotina, pelo dia a dia. E aí, esse filme, ele traz essa pegada da depressão pós-parto e tal, mas ele definitivamente não é só sobre isso, é muito sobre a vida, sobre a própria Grace, sobre o passado dela, né? Os pais dela morreram quando ela era criança, então tem toda uma questão traumática também de como a expectativa da vida que ela achava que ela ia ter com o amor dela e tal, já foi quebrada por uma rotina que o cara saía, traía ela e ela fantasiando coisas. Tem aquele personagem do Lakeith Stanfield, que é um motoqueiro que fica rondando ali, passando misteriosamente. Ela vai criando um desejo e claramente aquilo é fruto da imaginação dela, da repressão dela que tá tomando conta dela, e só ela com um DJzinho ali dela mesmo, né? Ela com ela mesmo vai tentando, né? Só que chega um ponto que não é o suficiente. Tem um personagem da mãe do Jackson também, feita pela Sissy Spacek, que até tenta ajudar, é aquela coisa, né? Mas também é uma pessoa que, digamos assim, tem suas próprias perturbações, que no fim das contas, mesmo dando uma força pra Grace, sempre estará do lado de quem? Do filho, porque, né? O filho. Tem uma cena que os dois, o Jackson cata a Grace, bota ela no carro ali à força, porque ela tá mal pra caramba, eles saem pra conversar de carro, leva o cachorro junto, o cachorro latindo, e pra que levar o diabo desse cachorro que tá latindo o tempo todo? Eles acabam batendo num cavalo, né, com o carro, e aí os dois se machucam ali, principalmente o cachorro se machuca, né, uma cena até que a trilha sonora estoura ali no próprio filme,
por causa do impacto ali do momento da batida. Grace mata o cachorro, pega uma espingarda lá na casa da sogra, no meio da madrugada, porque o cachorro tá sofrendo pra caramba, ela meio que sacrifica ele ali, o maridão Jackson, né, que parece um molecão também, não tem coragem, ou não vai levar o cachorro no veterinário de madrugada, a não ser que lá não tivesse veterinário 24 horas, mas a Grace falou, ó, o cachorro tá sofrendo, é aquela coisa, né? É uma própria analogia dela mesmo, né? Dela tá sofrendo, ela tá chorando ali, expressando os sinais físicos o tempo todo pra ele, e ele ignorando. E ela literalmente faz coisas deixando muito claro que tá mal, né? Numa certa hora que tá a musiquinha ali infantil, ela se joga contra uma parede de vidro ali, se machuca do absoluto nada. Ele fala, realmente eu tenho que levar ela pro hospital, né? E aí é uma sucessão de momentos em que Grace tá mal, surta, tem uma cena que ela arranha as paredes do banheiro, e um outro momento que eles vão pra uma festa ali de amigos do Jackson, e ela, né, as mulheres ficam ali olhando torto pra ela e coisa e tal, ela simplesmente tira a roupa e de calcinha e sutiã, pula na piscina ali, e ele dá uma crise de pânico, né, pela vergonha que ele sentiu ali no momento, e ela, adivinha só, tem que sair da piscina pra acalmar o maridão. Maridão não, tá? Porque eles moram juntos. E aí, num momentinho bom ali na grama, que os dois têm bonitinho, ele fala pra ela, vamos casar? Ela fala, vamos, claro. Sabe aquela imagem de um tanque vazando água e, né, os problemas, pega e bota um band-aid ali só no tanque? É isso que eles fazem. Cheio de problema, tá, tem uma faísquinha e pelo impulso, vamos casar. Isso vai resolver o nosso problema. Né? É a receita do fracasso. Casamento esse, festa é essa que começa bonitinha, a mãe dele tá lá, o pessoal e tal, Grace feliz, ele feliz, só que, né, eles começam a se desentender, o conflito começa, né, as dores vão se transparecendo, a Grace dá uma surtada, sobe e tal, ou seja, né, mais uma vez ela se viu sozinha, ela cata o bebezinho dela ali, sai fora. Jackson vai atrás e dessa vez ele fala, agora eu acho que não tem jeito, né? Ela acaba sendo internada, passa um tempo ali sendo tratada, entre o tratamento e os seus delírios. Depois de um tempo ela volta, Jackson arrumou a casa, pintou a casa e tal, né? Um caos que é remediado, mais uma vez, um outro band-aidinho em cima do band-aidinho, né? Ela acha legal ali, mas ela volta apática, né? Aquela intensidade que ela tinha, aquela energia, talvez medicamento, talvez tratamento, enfim, mas ela volta quieta, silenciosa, vivendo ali, fazendo as coisinhas do dia a dia, roupinha colorida, fazem ali uma festinha e tal, né? Quando tudo parecia bem, não estava bem para Grace, ela ainda não estava bem, né? As coisas, você bota um band-aidinho aqui e acolá, mas continuavam, tava dentro dela também, ela sai sem destino, Jackson vai atrás dela, no carro eles cantam juntos, né? Eles têm aquela conexão, eles se gostam, mas eles são o caos, a turbulência ali, digamos assim, dois tornados tentando, sei lá, se conectar, ficar juntos, mas são tornados. E mesmo num momentinho bonitinho, eles cantando juntos e tal, ela vira pra ele e fala, chega, não dá mais. Então é aí que Grace sai pela floresta, né, tira a roupa ali e sai sem destino, queimando pela floresta, né, aquela coisa do seu fogo estar sendo liberado ali e sair queimando por onde ela passava. É essa cena que, na teoria, né, pela potência da coisa dela, de todo o fogo que ela vai liberando e tal, da simbologia, né, que essa, né, porque não é literal, enfim, mas é CGI, né, não queimaram uma floresta para fazer essa cena, graças a Deus, né, mas visualmente, até por ser no escuro e tal, ficou uma coisinha meio estranha, né, o Jackson vai atrás dela e tal, mas isso aí ela já tava no caminho dela que ela escolheu ali,
espalhando o seu fogo, sendo a última cena, né, da casa deles ali vazia, deixando claro que realmente os caminhos tinham se separado, enfim, depois de todo o caos, de toda a turbulência, porque não havia como, não tinha como. Grace seguiu, né, com o seu fogo por aí, fim de Morra, Amor. I am working, and when I come home, I'm the one cleaning everything up. Um filme caótico, intenso, sobre relações, sobre imaturidade, sobre saúde mental, definitivamente, sobre atenção, companheirismo, sobre, enfim, relações de modo geral, liberdade, expectativas. É muita coisa, né, que a gente pode trazer pro liquidificador e bater da forma crua e intensa como Lynne Ramsay traz para esse filme aqui. Definitivamente não vai ser um filme que será uma grande unanimidade, seja pela sua abordagem, seja pela sua não linearidade ou as suas obviedades. Muitas vezes, mesmo, como eu disse, né, na repetição, porque ela existe, mas ela nem sempre é óbvia, né? E que bom, porque de filme óbvio a gente já tem muito por aí. E você, o que você achou de Die My Love? O que você achou de Morra, Amor? Você tem outras interpretações sobre a mensagem do filme, ou as mensagens, né? Porque aqui definitivamente é plural, sobre os próprios personagens, enfim. Deixa aqui nos comentários. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações, deixe o seu like, que ajuda muito também o canal, e se torne membro, claro, se você puder e quiser ter acesso a esses vídeos antecipadamente, lives exclusivas, participar mais da comunidade do canal e, claro, você dá uma força aí pro canal, pro trabalho continuar por aqui. E eu vou ficando por aqui, caso você tenha perdido os últimos vídeos do canal, ó, estão aparecendo bem aqui do meu lado, é só clicar e assistir caso o YouTube não tenha te mandado. Um grande abraço e até mais.